Olá pessoal, tudo bem? Entrevista nova aqui no canal e hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante e pertinente aí de repente para a sua casa ou a casa de alguém que você conhece, que pode ser um avô, uma avó, um pai ou uma mãe, sobre acessibilidade. Será que a sua casa está adaptada e preparada para receber essas pessoas ou no seu dia a dia? Então a gente vai falar desse assunto aqui hoje com a Shirley. Muito obrigada, Shirley, por estar com a gente hoje. Prazer, muito bom estar aqui com você, um tema tão importante, né? Que a gente vê assim, o quanto que isso ajuda as pessoas a viverem melhor, uma qualidade melhor de vida. Então assim, às vezes é coisa simples dentro da sua casa, você pode fazer alterações que isso vai fazer com que você consiga usar melhor a sua casa, né? Nós tivemos um exemplo agora, há 2 anos atrás, em relação à pandemia, né, que as pessoas elas conviveram, ficaram mais dentro de casa e elas perceberam o quanto que era importante ter uma casa mais acessível, mais confortável. E outro detalhe, algumas tiveram que trazer os pais para morar e alguns pais com alguns, né, com cadeirante, com as adaptações do cadeirante, uma bengala, algum, né, até deficiente visual, porque a gente tem que pensar também deficiente físico, visual e outros, né? A importância da gente ter essa mentalidade de melhorar, e eles sentiram em relação a essa necessidade da acessibilidade, lugar acessível. Sim, então o tema de hoje a gente vai falar sobre todos esses assuntos. Se você tiver alguma dúvida, depois deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo para vocês. Então vamos lá, Chico, primeiro você vai me contar sobre a sua história. Como que você começou a pensar sobre esse assunto? O que te despertou a fazer esse trabalho a respeito de acessibilidade? Então, como a gente estava conversando antes, né, eu tive 2 situações na minha família, né? Primeira foi da minha mãe, há 27 anos atrás, que ela levantou no banheiro, né? E aí a gente falou, então vamos colocar uma barra de apoio. Desde quando colocou essa barra de apoio, eu casei, coloquei no meu banheiro, meu sogro e minha sogra foram lá em casa e falaram, nossa, a barra no banheiro. Nós compramos a barra, colocamos na casa deles. Quando eu mudei para Santos, também nossos banheiros, os 2 já colocamos a barra. E uma coisa interessante, por exemplo, nós éramos 30, 40 anos, né? Então assim, já tinha essa mentalidade da necessidade e do que é bom ter uma barra. Estou falando do item só, né? Sim. Uma barra dentro do banheiro, quando você vai se apoiar para lavar os pés. E aí a minha filha, foi até interessante, minha filha de 19 anos, foi morar no interior, ela falou, vocês não vão colocar a barra no meu banheiro? Então o banheiro dela também tem a barra. Então assim, você acaba se acostumando com o benefício, que é uma coisa muito simples, que não é só para um deficiente físico ou para um idoso, que ele precisa, porque às vezes o idoso, ele reluta para ter uma barra dentro do banheiro. Não preciso. Então assim, isso é um exemplo muito claro e simples, que qualquer uma simples criança a um idoso, uma simples barra dentro de um box, ela pode ajudar muito, facilitar e evitar qualquer tipo de queda. E a gente vai quebrar então esses mitos aqui, né? De que só porque tem que ser um deficiente para a gente ter que adaptar, né? Mas eu já sou idoso, então assim, às vezes a pessoa não se vê como idoso, né? Então ele é resistente a essas adaptações. Então a gente vai falar de tudo isso. E para você ter esse conhecimento, Shirley, você é formada em arquitetura. Eu sou formada há 25 anos em arquitetura e urbanismo, trabalho há 37 anos com arquitetura. Meu pai é arquiteto, meu irmão é arquiteto, meu sobrinho faz arquitetura. Nossa. Na verdade, nós somos em 6 arquitetos na família, né? Acho que não tem tanta família, todos trabalham na área. E aí eu comecei sempre, assim, eu sempre gostei muito de estudar, de ter um conteúdo diferenciado na minha área de arquitetura, né? Porque eu sempre trabalhei com obra, com projetos de arquitetura, com interiores, mas eu sempre senti que faltava mais. Queria uma arquitetura mais completa, pensando sempre assim numa arquitetura saudável, uma arquitetura acessível, né? Já faz uns 4 anos que eu venho estudando muito sobre acessibilidade, fiz vários cursos, assim, todos os cursos, tipo, a louca do curso, faz o curso, faz outro, faz o curso, faz o curso. E aí, mesmo estudando tanto, a gente ainda tem algumas dúvidas, por quê? Porque existem muitas coisas feitas diferentes da norma. Então, te dá umas dúvidas, você fala, puxa, mas
mesmo você estudando, você ainda tem que ir lá fazer uma busca, porque não existe um padrão, né? O que você falou. A acessibilidade, a gente tem que pensar acessível para todos, nessa mentalidade. Então eu venho estudando, aí eu participo de alguns grupos, né, que são vários arquitetos que vestem essa camisa da acessibilidade, e participei de uma mentoria. Então assim, hoje eu posso falar que eu já estou especialista em acessibilidade pelo quanto que eu estudei e eu venho aplicando, faço aprovação, e é isso, a gente está sempre renovando e atualizando. Sim, porque sempre tem coisas novas, né? E essa acessibilidade, tanto dentro de casa quanto em ambientes externos, né? Mas, para as nossas pacientes que estão aqui, né, que acompanham o canal, elas têm fibromialgia, dores crônicas, isso também serve para elas, até porque, né, todos nós temos uma expectativa de vida aí agora mais longínqua, né? Então a gente vai precisar em algum momento adaptar. Se isso já estiver adaptado na casa, tudo facilita. Com certeza, porque assim, então, a gente tem que se preocupar nessa questão que você falou, por exemplo, na cozinha. Não usa um armário, coloca um gavetão, não usa armário muito alto, usa um armário no nível que você não precisa usar uma cadeira ou uma escada, que você consegue abrir com a sua altura. Então assim, toma cuidado, por exemplo, com a altura do sofá, a altura do colchão, para você não precisar de nenhum banco. Então assim, tudo com ergonomia. Então quando você começa a se preocupar com essas coisas, mesmo essas pessoas que têm esse problema de saúde, elas veem que elas conseguem se sentir melhor, porque são móveis com ergonomia para ela. Então assim, a gente tem vários itens, por exemplo, tapete, né? A pessoa com bengala, numa casa, com cadeirante, o uso de tapete a gente não recomenda. Mas, como você falou, as pessoas mais idosas, às vezes elas têm uma certa resistência. Eu amo esse tapete. Então o que a gente vai fazer com o tapete? Como pendurar o tapete? Ela vai ter o tapete, ela não vai desfazer, porque a gente não pode chegar na casa de uma pessoa de idosa ou qualquer outra pessoa e mexer nas coisas dela e falar, mudar, né? Assim, a gente tem que pedir uma autorização ou conversar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, um tapete a gente pode transformar num quadro na parede, por exemplo, né? Uma mesa, tentar cuidar, fazer ela mais arredondada, evitar vidro. Então, assim, são várias coisas que na decoração, na parte interior, a gente pode alterar sem interferir muito e sem agredir muito o cliente, a pessoa. Porque assim, o que eu percebo que acontece é que algumas das minhas pacientes se queixam muito, assim, minha filha agora, o meu filho saiu de casa, voltou agora, acha que é o dono da razão. É verdade. E agora eu que ensinei tudo a ele a vida inteira, quer mudar toda a minha casa. Então realmente isso é muito dolorido, porque a pessoa se sente incapacitada. Você está invadindo, né? O espaço dela. Então assim, fazer isso, mas com tudo com muito amor, com muito jeitinho, e trazendo de repente uma mudança no sentido, né, positivo, de transformação, falando de decoração. Que ela participe. Que ela sinta parte daquilo, não né? impor. Porque senão... então. Porque, assim, é difícil, acho que em qualquer idade, quando uma pessoa chega e fica impondo, assim. Então, assim, se você tem uma conversa, você mostra, por exemplo, só um detalhe. O meu livro, né, que é Acessibilidade e Moradia com Agilidade, a primeira pessoa que eu dei foi a minha mãe, né? Ela não vai gostar que eu falo dela, porque ela fala, você sempre tem que falar na mãe. Então, ela leu o capítulo inteiro. E aí ela falou interessante, nossa, tem várias coisas que você falou aqui que realmente vai ajudar muita gente. Eu falei, então, vamos começar pela sua casa. Aí ela, tá bom. Porque tem várias coisas lá que eu falo pra ela e eu não quero invadir. Mas ela entendeu, lendo o livro, que é necessário e é um cuidado para ela e para outras pessoas de várias idades. Então, assim, achei muito interessante o comentário dela. Nossa, realmente, várias coisas aqui a gente precisa alterar para melhorar. E sabe que é uma estratégia boa isso? Então, assim, às vezes, né, pessoas mais idosas são mais fechadas, né? A gente fala mais cristalizadas, tem... sempre fez daquele jeitinho a vida inteira, mudar agora é difícil. Então, por que não dar um livro, né? Fazer esse livro, ela lê e ela refletir a respeito daquilo e você sem vai obrigação, sem ela ter aquela obrigação de fazer naquele momento, mas ela sentir que vai melhorar para ela. Sim, sem dúvida. Na fisioterapia a gente chama isso de proteção articular e proteção articular e conservação de energia. Então a acessibilidade vai trazer isso. A pessoa vai ficar menos cansada,
né, vai correr o risco menor de ter uma fratura, de ter um acidente em casa. Então, é proteger a saúde, é fazer saúde de um jeito diferente, né? Exatamente. Por exemplo, na acessibilidade, né, que a gente vai falar assim por cima, mas a gente tem muitos itens que dentro do banheiro a gente pode instalar, a gente pode fazer alguns itens no quarto, né? Por exemplo, uma coisa interessante, você ter um interruptor que ligue a luz do seu banheiro, para você não sair no escuro. Então, assim, são itens básicos. Às vezes a pessoa não acessa, ela não vai até uma cozinha, quem tem alguma dificuldade, porque ela não tem um apoio. Então, assim, a gente pode colocar uma barra de apoio num corredor, uma iluminação. Então, assim, um tapete, evitar de usar alguns lugares tapete para evitar de escorregar. Então, assim, a gente tem as alturas, que eu já te falei, as circulações, né? Não adianta você ter um lugar muito cheio que você não consegue circular, você bate a perna, ou mesmo se precisar de um andador. Então, assim, são vários itens, isso tudo pensando e não impondo para melhorar a qualidade. É como, por exemplo, a gente fala uma vida mais saudável, uma casa saudável. O que é? Uma ventilação natural, uma iluminação natural. Então, assim, são itens que você agregando, querendo ou não, você melhora a sua qualidade de vida. Né? Que nem, por exemplo, na hora que você, com certeza, sabe até melhor do que eu, essa parte do sono, né? A gente sempre fala que, alguns cursos, né, quando a gente começa a estudar, que é que nem uma floresta os animais. Então a gente tem a noite, que a gente precisa escuro, e a gente tem o dia, que a gente precisa qualidade. Na floresta os animais são assim. Então, assim, para a gente ter um bom sono, a gente tem que ter essa rotina, a gente tem que ter a parte da iluminação no momento certo. Sim, até porque muitos idosos, ou mesmo os pacientes com fibromialgia, se queixam que tem que levantar durante a noite para ir até o toalete. Então, assim, esse percurso de chegar lá tem que estar acessível, tem que estar preparado para isso. Não pode ter móvel no meio do caminho, tem que ter iluminação, né? Tem que ter um acesso fácil. Então você vê, é um item muito fácil. Sim. É um interruptor que vai resolver uma situação que às vezes de um risco que pode trazer consequências mais sérias. E me conta um pouco do seu livro. Vamos. Obrigada, né, pela oportunidade de mostrar meu livro. Eu nunca imaginei, né, que eu fosse participar de um livro com os meus amigos. A minha mãe falou, eu tinha certeza que você escreveu um livro, porque quando eu era adolescente eu escrevia muito poema, muitas coisas, era meio romântica, né? E até tenho até hoje. E ela sempre falou, não, mas assim, foi uma oportunidade, assim, que eu participei de uma mentoria. Nós somos 14 profissionais de 10 estados de São Paulo, 10 estados do Brasil, né? E a gente vem vindo desde abril nessas reuniões da mentoria sobre acessibilidade, e ele falou, vamos fazer um livro. Aí todo mundo topou. Mas vou te falar, o mais importante de tudo isso aqui, que aqui tem tudo sobre acessibilidade, vários capítulos falando, foi quando nós nos encontramos no lançamento, porque a gente não se conhecia. Então, assim, foi uma energia tão boa, e são profissionais assim que vestem a camisa, que querem realmente melhorar o Brasil, o mundo, né? Com acessibilidade, pensando no próximo. Trazendo informação para todos. Trazendo informação. Então é um livro que ele tem vários capítulos sobre vários itens, né? Então tem escola, tem parte rodoviária, nossa, tem tantos itens que eu até esqueci. Deixa eu ver aqui, é que a gente fala tanto. Sim. Então, assim, por exemplo, acessibilidade em passeios públicos, acessibilidade em praças e parques, tá? Escola acessível, vendas, aumenta as vendas com comércio acessível, porque quando a gente fala nesse item que é do Fernando, quando você tem um lugar acessível, você vai, o cadeirante, você vai com a família. Então não é só para o cadeirante que você... Senão a pessoa deixa de entrar, Então, você tem, às vezes, 4 pessoas que podem ir se você tem ele acessível. Então, medalha de ouro para instalações esportivas, porque o Augusto, ele é cadeirante e ele é da seleção brasileira paralímpica de tênis. Entendeu? Então, assim, a gente tem pessoas fantásticas aqui, ficar falando, indústrias, o meu moradia para longevidade, parte de laudo, que é muito importante, flexibilizando os ambientes com produtos de acessibilidade, que é todos os produtos que fazem parte dessa
dessa acessibilidade para compor espaço para fazer a instalação. Assim, piso tátil, né, que a gente tem que falar também do piso tátil, o deficiente visual. Então, assim, são vários itens que completam toda essa parte da acessibilidade do lugar acessível, tá? Mas assim, o que a gente sempre fala aqui, acessibilidade para todos. Porque às vezes a gente não sabe se no momento da nossa vida a gente vai ser cadeirante. Cadeirante, usar uma bengala, ou até mesmo baixa visão. Baixa visão, às vezes nós, né? Então assim, a baixa visão tem muitas pessoas. Então assim, é todo esse conjunto nesse livro que a gente fez com muito amor, muito carinho. E outra muito importante, já que você deixou eu falar, Sim. A gente tem a Silvana, que era cadeirante também, que ela fez o nosso prefácio, que ela é uma fofa. Nós temos também o Eduardo, que é o nosso organizador, ele é o nosso mentor da acessibilidade. Então nós estamos todos aqui por causa dele, porque ele já vem trabalhando mais de 20 anos, ele é uma pessoa sensacional. E nós temos mais um detalhe aqui que eu vou te falar que é muito legal. Deixa eu abrir uma folha aqui. E esse livro é para todos, né? Para todos. Então, assim, do mesmo jeito que a acessibilidade é para todos, O livro também é. Ele está de uma forma escrita bem fácil, tá? Para entender, não é só a parte técnica, porque não adianta a gente fazer um livro só com norma, porque a norma você consulta, então é a experiência de cada um. Então, desde profissionais, estudantes da área de saúde, Sim. Cuidadores, ou você que está aí e de repente fala assim, puxa vida, será que a minha casa está preparada? Por exemplo, o meu capítulo ele não é nem acadêmico e nem... E nenhuma revista popular. Não, né? ele é assim, ele é objetivo para a pessoa refletir, o meu capítulo. Né? Uma linguagem bem simples. Então, essa parte da imagem, que é os cartoons, foi feito pelo Ricardo Ferraz, que ele também é cadeirante. Então, assim, a gente envolveu o máximo de pessoas que a gente poderia, né? E pessoas que lutam pela acessibilidade, pelo assunto. Então, assim, isso que é legal, né? Você está envolvida e nós, convivendo com eles que são cadeirantes, a gente aprende muito mais. Porque eles que usam os espaços. E tem um detalhe importante, às vezes a gente faz um projeto com um cadeirante, para o outro não serve. Porque eles têm, às vezes, um ritmo, como fala, a deficiência às vezes é um pouco diferente da outra. Então assim, às vezes você colocar uma barra, vou dar um exemplo, uma barra de 80 de altura, mas para outra pessoa às vezes ela tem que colocar 75. Então assim, a gente tem que seguir a norma, mas a gente tem que ver também como... Exatamente, ele mais personalizado em alguns casos. Então assim, isso aqui foi uma oportunidade maravilhosa, agradeço a oportunidade de estar com todos eles, sabe? E foi assim, uma experiência maravilhosa mesmo, e é assim, muito bom estar aqui com você me dá essa oportunidade de falar da acessibilidade, falar um pouquinho do livro, porque a saúde, quando a gente realiza as coisas, para ser mais saudável. Então eu sempre penso nessa questão nos meus projetos. E se alguém precisar te encontrar, como que eles fazem para te encontrar? Então, eu estou lá no Instagram, né? Meu nome é completa Sheila Ivaz Vedovati, é só me procurar lá no Instagram, no Facebook. E se precisar de alguma dúvida, pode me chamar que a gente conversa, será um prazer. Então, gente, eu vou deixar aqui todas as descrições aqui na nossa legenda, tanto o contato da Shirley, do livro, e só clicar e conversar com ela, que eu aposto que ela vai ter muita informação aí para passar para vocês. Verdade. Qualquer dúvida, só chamar e não esquece de se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos e entrevistas. Já aciona o sininho para você poder aí receber sempre as notificações. E até a próxima, legal. Com certeza. Nossa, foi ótimo.